para orar ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome neste lugar, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, colocamos o Senhor, oh, Pai querido, no centro da nossa vida nesse dia. Esquecemos de tudo que está lá fora, Senhor, de tudo que passamos, para entregar esse tempo a Ti, Senhor, nessa noite. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada coração que está aqui, que eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um que veio buscar a Tua presença nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos corações, Senhor, através dos louvores, através da palavra, Senhor, que em tudo nós sejamos edificados, Senhor, nessa noite por Ti, Pai. Que ninguém que entrou por aquela porta, Senhor, de uma maneira, saia igual, mas saia transformados pelo poder da Tua palavra, saia, Senhor, munidos, Senhor, meu Pai, de estratégia para vencer as dificuldades, Senhor, da vida, as dificuldades do dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, neste dia, que o Senhor envie os Teus anjos neste lugar, Senhor, meu Pai, para ministrar, Senhor, para os santos, Pai querido, para guerrear em nosso favor, Pai, porque sabemos que é uma batalha espiritual na mente, por isso nós queremos, em nome de Jesus, já declarar toda a mente cativa a Cristo, que todas as vozes venham se calar e que a voz do Espírito Santo seja a única a ser ouvida neste lugar. Em nome de Jesus, toma a direção, Papai querido. Queremos, Senhor, Te adorar nessa noite. Queremos sincronizar, Senhor, o Senhor em meio aos louvores, Pai. Vai recebendo, Senhor, tudo que vamos falar, tudo que vamos orar, tudo que vamos, Senhor, meu Deus, louvar ao Senhor nessa noite. Vai recebendo, Senhor. É dia de Santa Ceia, dia de nos assentarmos à mesa contigo, Senhor. Que privilégio podermos estar aqui mais um mês e participar da Santa Ceia, Senhor, meu Deus. Ô, Papai querido, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz por cada um de nós, por podermos ter direito a uma vida abundante nessa terra e ainda uma vida na eternidade, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por cada um de nós. Somos gratos, Senhor, somos muito gratos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha estar conosco neste momento, depois do culto, no momento da comunhão. Esteja conosco, Senhor, e ministre em cada coração que está aqui. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém? Porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. O Senhor é maravilhoso e Ele tem cuidado de mim e de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas gerações reunidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Shuru
meus irmãos. Hoje é dia de Santa Ceia. Estou vendo que tem bastante visitante. Quero dar boas-vindas para todos, que todos sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor, sintam-se à vontade, amém? A palavra que Deus me deu hoje está lá em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, o que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui na carta de Hebreus, irmãos, ele está recomendando aqui o quão importante é o nosso louvor. O quão importante é nós estarmos sempre adorando o Senhor, através do seu santo nome. Sempre lembrando que Ele nos deu a graça, nos trouxe salvação. Foi Ele quem pagou o preço dos nossos pecados. Então, toda vez que louvarmos, sempre está em mente o sacrifício que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós. E sempre louvar a Ele, sempre de forma alegre. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu acredito que entrega tudo em forma de louvor para o Senhor, junto
com a equipe de louvor aqui, e que todos possam louvar, porque através do louvor nossa alma a gente acaba entregando mais para Deus, nos derramando conforme o louvor vai tocando. Eu convido os irmãos a adorar, sem vergonha, sem ficar tímido. É para Deus que nós estamos todos aqui. Junto com a equipe de louvor, eu convido os irmãos a adorar o Senhor, a continuar adorando o Senhor. Amém? Amém. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa noite, Senhor, aqui com os irmãos. Dê continuidade, meu Deus, esteja sempre em nosso meio, através do culto, Senhor, que venha encher cada um, Pai, com o seu Espírito Santo, Senhor. Venha, Senhor, em nosso meio, continue conosco e nesse culto, após esse culto. Em nome de Jesus, amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Você encontrou o filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó monte onde estás, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? E o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente com
vive. Amém? Amém. Muitos irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Muito bonito. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja teu nome, Jesus. Seu filho amado, pra me salvar. Aleluia. E perdoar na cruz. Por mim, eu sei. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Glória a Deus, aleluia. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Oh, glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Obrigada por nos visitar nessa noite. Que você não seja só um visitante, mas torne também conosco família. Amém? Família de Cristo. A palavra do Senhor é em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Ele diz assim. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E depois está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por conquistar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Todos os cultos nós viemos aqui falar a respeito de dízimos e a respeito de oferta. Então, se não fosse algo importante, a gente não falaria todo o culto a respeito disso. E qual que é a importância de falarmos sobre isso? A importância é que o dinheiro, ele não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro, ele tem que ser nosso servo. Ele está para nos servir, e não a gente servir a ele. Nós estamos num país em que é muito materialista. Todos nós viemos para cá para ganhar dinheiro. A maioria veio para cá para ganhar dinheiro, né? Mas quando nós nos deparamos com a igreja aqui no Japão, com um lugar onde nós adoramos ao Senhor, muitas vezes é difícil quebrar, esse paradigma de ter que dar os 10%, do que você ganha para a obra do Senhor. Então, aqui no Japão é muito difícil. Mas o que eu vejo que é importante o dinheiro não tomar lugar no nosso coração. Isso aqui é muito importante. O dinheiro precisa ser nosso servo e não a gente servir ao dinheiro. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, para que a gente não vire escravo do dinheiro e ele tome lugar no nosso coração, que é um lugar de Deus. Então, eu quero, em nome de Jesus, quando for para o céu, amém? Encontrar todos vocês lá. Todos. E que o amor ao dinheiro não venha tirar ninguém da presença de Deus. Nós venhamos a caminhar em amor ao Senhor, em dedicação à obra, porque Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra do Senhor nessa terra precisa. Porque se a gente não tiver o dinheiro, a gente não paga as contas, a gente não paga o aluguel, a gente não tem como arcar com o prédio. Então, por isso que é tão importante a gente ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E quando nós recebemos o nosso pagamento, pelo menos eu sou assim, a primeira coisa que eu faço, eu tiro os 10% do Senhor, e peço para Deus me dar sabedoria para eu lidar com os 90%. Porque muitas vezes a gente fica com 100% e não tem sabedoria para lidar com nada. Eu digo, some todo. É só comigo que acontecia isso comigo. Não acontece com mais gente aqui. Então, quando nós entregamos, a gente pode dizer para Deus assim, lá em Malaquias diz: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar a maior abastança. Eu creio nessa palavra, porque desde que eu me converti e que eu dizimo, sempre quando passo alguma dificuldade, eu falo: Senhor, eu quero a janela do céu aberta sobre a minha vida. E sempre acontece.
né? Você vê que nós passamos por tempos de pandemia aqui no Japão, foi muito difícil, muitas igrejas fecharam, né, por falta de recurso. Graças a Deus, a nossa igreja ela continuou aberta, recebendo as pessoas, né, mesmo em época de pandemia, né? Por quê? Porque Deus é fiel, né? Ele é fiel conosco e com certeza Ele quer ser fiel para cada um que está aqui. Amém? Você pode trazer seu dízimo, sua oferta. Amém? Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as crianças, elas vão subir para essa linha, Senhor. Os nossos adolescentes também vão aprender mais de Ti essa noite. Senhor, que o Senhor abra o entendimento deles. Quando for adulto, não se esqueçam, Senhor, de tudo que aprenderam. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um. Amém? Amém? Pode subir, tá bom? Pode ir. Essa semana eu estava meditando na palavra, e como hoje é dia de Santa Ceia, Deus me trouxe uma palavra assim, para nós falarmos das ceias, das mesas em que Jesus passou. Sabe que Jesus ele gostava muito de estar na mesa com as pessoas, né? Assim como todo crente que fala que não bebe, não fuma, mas come, né? Com a beleza, é um jargão, né? Tipo evangélico, que a gente gosta de comer, gosta de estar à mesa. Jesus também gostava de estar à mesa, né? Com todas as pessoas que ele encontrava, ele chamava. Então eu vou falar aqui de algumas mesas que o Senhor sentou, né? Qual o objetivo daquelas mesas e quais mesas nós sentamos, né? Que a gente todo mês faz o culto da Santa Ceia, a gente se senta com Jesus na Santa Ceia. E a última mesa, né? Que é a mesa do casamento do Cordeiro com sua noiva, né? Que será que nós vamos sentar, né, na eternidade com o Senhor Jesus, amém? Então, a mesa é um lugar de revelação. Vamos ler Apocalipse 3:20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor, Ele quer cear comigo e com você nessa noite. Amém? Você já abriu a porta do seu coração para Ele? Amém? Aleluia. Quero orar. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós vamos ministrar ela, Senhor. Seja conosco, muita graça, Senhor, para ministrar, Senhor, meu Pai. Que cada um venha receber a sua porção. Que o Espírito Santo venha a distribuir a mensagem conforme cada coração precisa nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é direção para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém? Então, a mesa, ela é um símbolo de comunhão, né? Ali nós sentamos, e tem aquelas famílias grandes que sentam todo mundo na mesa ali, né? E na casa, quando chega na casa do seu pai, ali da sua mãe, né? Tá com vários irmãos, e sempre tem comida, né? Na casa de mãe e de pai, né? Sempre tem. Se for um arroz, feijão, um ovo, né? Sempre tem uma comida esperando os filhos. Então a mesa é o lugar que o Senhor escolheu, né, de reconciliação, de intimidade com Ele. E não são todas as pessoas que a gente convida para estar na mesa com a gente, né? Mas Jesus, Ele não faz exceção de pessoas. Ele chama todas as pessoas para estarem à mesa com Ele, né? Então, em Mateus 9, do 9 até o 12, eu quero falar a respeito dessa mesa que o Senhor sentou. Mateus 9, do 9 ao 12. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e com seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, né? Então, Jesus ele chama Mateus, que ele era um cobrador de impostos, e era uma profissão que ela era mal vista naquele tempo, né? Porque ele era um funcionário do Império Romano. Então, as pessoas não viam com bons olhos, né, a profissão dele, né? E Jesus o chama, né, para ser seu discípulo, e o chama para comer, né? Sem que ele mude primeiro para depois sentar à mesa com Jesus. Jesus, assim, ele nos chama: vem como estás, mas não quer dizer que nós vamos permanecer como nós estamos.
Né? A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar dia a dia. Conforme a palavra entra, as coisas ruins vão saindo. Né? Então, quando nós decidimos aceitar, receber Jesus no nosso coração, como Senhor e Salvador da nossa vida, e começamos uma caminhada ali com Jesus, nós vemos cheio de problemas, cheio de carrapicho, né? Perturbado, daquele jeito, né? E o Senhor, Ele nos aceita na mesa dele desse jeito. Né? E com o tempo, o Senhor vai nos transformando de dentro para fora. Né? Eu gosto muito de pensar que a palavra de Deus, ela entra e as perturbações vão sair. Né? Conforme a palavra de Deus vai entrando, as coisas ruins vão saindo, os pensamentos errados, as doenças, né? As enfermidades e tudo mais. Então a palavra de Deus, ela é cura para nós. Né? Então, Mateus, ele não procurou Jesus, Jesus o chamou. Né? Isso que é muito interessante. E mostra, né, que Jesus, ele chama todos nós, independente, né, da nossa situação. Né? E a resposta de Mateus é pronta. Ele se levantou e seguiu. Né? E imediatamente abandonou a sua profissão, que era muito, né, rentável. Ele foi seguir Jesus, ele abandonou a coletoria de impostos, né? E essa atitude, ele abandonando ali o que era o rendimento dele, seguindo Jesus, mostra um arrependimento, né? E uma rendição e uma mudança de vida radical. Né? Quantas vezes a gente vem para Jesus e Jesus, ele pede algo de nós que nós já estávamos acostumados àquilo, mas que não é correto, né, diante de Deus. E ele pede aquilo para a gente: olha, deixa isso para você continuar na minha presença. Muitas vezes na minha caminhada cristã o Senhor já me pediu coisas. Recentemente ele me pediu agora uma coisa que eu gostava muito, né? Que vocês vão ficar até nos escandalizam, tá bom? Mas eu gostava de ficar assistindo o vídeo do TikTok. Aí Deus falou assim: o quê? Você está perdendo tempo com esse negócio aí? Me entrega. Aí eu entreguei esse vídeo do TikTok para ele. Já faz um mês que eu não sei o que é TikTok, gente. Né? Então, a vida nossa toda, Deus vai pedir coisas pra gente. Né? E às vezes é até bem fácil de largar, né? Eu tive mal que foi fácil de largar. Mas tem coisas que às vezes é difícil da gente largar, né? Por Jesus. Mas a gente larga porque nós amamos a Ele. Né? E lá em Mateus 11, 28 e 30, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a né? Deus. Então a gente muitas vezes recebe Jesus ali com o coração triste, machucado, amargurado, né? E o Senhor, ele nos dá descanso. O Senhor nos dá descanso e ele carrega conosco, né? O jugo era uma peça de madeira que ficava no pescoço de 2 bois, né? E aí ele era usado para arar a terra, né? E quando sempre colocava-se um boi mais velho, experiente, e um boi mais novo, mais jovem, né? O boi mais experiente, ele já sabia o caminho, e aí ele levava o outro, e a parte mais pesada ficava com ele também. Então, nessa comparação que Jesus disse aqui, ele seria esse boi mais velho, mais experiente, que nos ajuda a carregar os fardos da nossa vida. Né? Então, Jesus, ele é assim, e ele fala assim: pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, servir a Jesus, né, estar com Jesus, não é pesado, é leve. Né? O inimigo e o mundo quer dizer: ser crente é muito difícil. Quem consegue viver assim, né, como os cristãos, para ser cristão de verdade? Não, Jesus, ele nos ajuda. Na nossa capacidade nós não conseguimos, mas Jesus, ele carrega o fardo conosco. Né? Ele nos ajuda. E depois outra mesa que eu quero conversar com vocês a respeito está lá em Lucas 7, do 36 até o 47. Nessa mesa aqui, Jesus, ele foi convidado para estar ali, né? Então, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas.
Depois ela os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer para você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados não foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Né? Então a mesa ele é um lugar de perdão e de restauração. Né? Naquela mesa, aquela mulher que era uma pecadora ungiu Jesus, amou Jesus, muito mais do que aquele que o trouxe ali para comer com ele. Né? Ela honrou a Jesus ali. E nessa mesa com Jesus, a mulher ela é honrada, a mulher pecadora, ela é honrada. E os fariseus ali, o religioso, ele é confrontado, né? O que realmente importa, né? A aparência, né? Ou valorizar realmente Jesus. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos valorizar Jesus. Ele é o mais importante, ele precisa estar no centro das nossas vidas, né? Jesus, ele sempre precisa ser o mais importante, e a gente só vai saber disso quando a gente tiver intimidade com ele. Por isso eu quero incentivar você a estar, né, buscando a palavra que é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Então esteja se dedicando a estudar, a orar, a jejuar. São práticas cristãs que nos aproximam mais de Deus, fazem com que a gente fique sensível à presença do Senhor. Nessa mesa com Jesus, da mulher pecadora, nós também vemos que o julgamento ele dá lugar ao amor. Né? Jesus disse que quem muito peca é muito perdoado. Né? Ela pecou muito e ela foi perdoada. Ela amou o Senhor mais do que o fariseu que achava que não tinha tanto pecado. Né? Então, essa mesa é lugar de perdão. Outra mesa que eu quero conversar com vocês é uma mesa muito famosa. Acredito que todo mundo já ouviu falar, né? De Zaqueu. Zaqueu também. Aconteceu que Zaqueu ele foi convidado para estar na mesa com Jesus. Né? Ele não chamou, mas ele convidou. Ele foi convidado. Então nós vamos ler, né, a passagem de Zaqueu, está em Lucas 19, do 1 até o 10. Zaqueu também era um cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos publicanos, né? E ele era um homem muito rico. Então Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Imagina aquela grande multidão seguindo Jesus, e Zaqueu queria ver Jesus. Mas como ele era baixinho, bem pequenininho, ele não conseguia, né, entrar ali no meio da multidão e ver Jesus. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore, né, e ali naquela árvore ele pôde ver Jesus. E Jesus o viu, né, isso que é mais importante, Jesus o viu. E quando Jesus o viu, falou: Zaqueu, hoje eu vou comer com você, hoje eu vou estar na tua casa. Né? Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, Jesus disse. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que palavra linda, né? Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Então ele estava, Zaqueu, ele era cobrador de impostos, e pelo que ele disse aqui, ele tinha, né, tirado a mais das pessoas. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele falou: eu vou devolver, né, para quem eu fiz mal, para quem eu peguei o que não era devido, né? E Jesus fala: hoje a salvação nesta casa. Então, nesta mesa onde Jesus senta com Zaqueu, houve arrependimento, né? E houve salvação. Então, toda a mesa que Jesus senta também há arrependimento e há salvação, né? Muitos criticaram Jesus por ele entrar na casa de um pecador, né? Mas Jesus, ele fala que ele veio salvar o que estava perdido. Então, muitas vezes a gente pensa assim, né? A igreja podia estar mais cheia, podia ter mais gente, podia, né? Mas Jesus, ele veio para salvar os perdidos e veio para curar os doentes, né? Então, aquele que está são acha que não precisa, né? Agora, nós que estamos aqui, nós precisamos, né? Por isso nós estamos aqui. Porque nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida, né? Então, por isso nós estamos aqui. Quando nós valorizamos essa presença do Senhor, né? Nós conseguimos se manter na presença dEle, né? Porque nós temos um coração que reconhece que Deus é tudo para a gente. Então, isso aqui é muito importante. Nos últimos dias, isso está sendo muito combatido, vou dizer desse jeito, né? O verdadeiro evangelho mesmo, ele está sendo combatido. E a gente, como cristão, a gente precisa ter o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente lê a palavra, quando a gente lê a Bíblia, que a gente vê como Jesus ele agia, como ele se movimentava, né? A gente consegue ter ali um modelo e fazer igual, fazer parecido com o Senhor, né? Como que está as nossas mesas? Como que está a sua mesa? Né? Tem que tipo de pessoas sentando na mesa com você? Né? São pessoas que você fala de Jesus para ela, né? que você tem a oportunidade de chamar para comer e você fala, né, da sua transformação de vida. Como que é? Eu sei que a vida aqui no Japão é tão corrida, né? Que às vezes a gente não tem nem tempo de chamar as pessoas para vir na nossa casa para comer. Mas eu quero incentivar você, né? Vamos usar a mesa com Jesus como missão, como algo que para a gente chamar as pessoas para Jesus. É uma arma poderosa, né? A gente abrir a nossa mesa para quem precisa realmente, né? Também quero falar um pouco a respeito da mesa da aliança, que é a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, que está lá em Lucas 22, do 14 até o 20. Essa ceia, a última ceia de Jesus, ela foi marcada por muita confusão, por traição, por negação de Pedro, por tantas coisas que aconteceram naquela última ceia de Jesus, junto com os seus discípulos. Lucas 22, do 14 ao 20, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Por isso eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Né? Imagina a última ceia de Jesus, um jantar entre os amigos, entre os discípulos, né? Mas que acontece muita coisa naquela ceia, né? Mas mesmo assim, Jesus ele amou os seus discípulos, os amou até o fim, a palavra de Deus diz, né? Jesus ele amou cada um deles.
E essa mesa onde Jesus senta na última ceia é uma mesa de transformação, né? Onde acontecem muitas coisas ali e Jesus ele se mantém firme no chamado que ele tem, né? Que é de se entregar na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Amém? E é maravilhoso a gente poder celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela nos dá vitalidade, ela nos dá comunhão com o Senhor e com os irmãos. Então, a ceia é algo muito importante, é uma aliança com Deus, é uma aliança com Jesus, né? E nós temos que valorizar a Santa Ceia, né? Porque quando a gente não valoriza a Santa Ceia, a gente fica doente, né, espiritualmente. Então a gente precisa, né, valorizar. É só uma vez por mês, o primeiro sábado do mês que nós compartilhamos da ceia. Então se esforce para você estar vindo e receber, né? Aqueles que são batizados, né? Se você não é batizado ainda, então, né, e quiser se batizar, pode falar conosco que nós vamos fazer os cursinhos, tudinho, vamos nos alegrar muito do seu batismo. Amém? E você vai poder participar também da ceia do Senhor depois. O pão, quando ele é partido, ele representa o corpo de Cristo, que foi massacrado ali na cruz do Calvário por cada um de nós, né? E o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus, que ele foi vertido ali, né, na cruz do Calvário, né? E ele, simbolicamente, quando nós comemos o pão e tomamos do cálice, nós recebemos esse sacrifício do Senhor, aceitamos esse sacrifício do Senhor. Amém? A outra mesa que eu quero falar foi depois que Jesus ressuscitou. Está lá em Lucas 24, do 30 até o 34. Jesus, ele ressuscitou, né, depois do terceiro dia, ele procurou os seus discípulos, e aqui antes dele, ele falou assim, os seus discípulos não saiam de Jerusalém, né? Nós vemos que alguns discípulos estavam indo para Emaús, eles não obedeceram Jesus de ficar em um lugar, eles estavam indo para outro lugar. Então, ali naquele caminho de Emaús, Jesus conversou com eles, mas eles não reconheceram Jesus naquele caminho, né? Então, Lucas 24, do 30 até o 34, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando Jesus ele partilha do pão com eles ali, os olhos deles se abrem, né, e eles conseguem ver Jesus ali. E falava assim: quando nós andávamos por aquele caminho junto com ele, nosso coração não ardia, né, porque nós estávamos ali com ele, mas não reconheceram, né? Então, quando nós participamos da ceia, Jesus ele abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar ele nas nossas vidas, em todos os momentos, porque ele está conosco em todos os momentos, mas às vezes a gente está tão assim, agitado, ansioso, cheio de coisas, que a gente não percebe a presença de Jesus perto, né? Então os nossos olhos se abrem quando nós ceamos com ele. Isso é maravilhoso, né? Para a gente possa enxergar o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida, né? Então essa mesa, né, com os discípulos ali, é o reconhecimento do Senhor Jesus ressuscitado. E a última mesa que eu quero falar são a das bodas do Cordeiro, a mesa que nós vamos sentar junto com o nosso noivo, né? Está lá em Apocalipse 19:6, do 7 até o 9. Apocalipse 19, do 7 a 9. Alegremos, exultemos e demos glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. Essa mesa que nós vamos sentar com o Senhor Jesus, nós como noiva de Cristo, né, é uma mesa da vitória
final de Jesus sobre todas as coisas. Né? E nós vamos estar lá. Né? Então, nessa bodas do Cordeiro, é como o casamento da noiva com o noivo, né? Vai ter ali a aliança, né? Consumação da aliança de Jesus conosco, né? E será eterna e plena. Né? Como eu imagino essa mesa sentada com Jesus, uma mesa enorme, linda, com tudo dourado, assim, os pratos, né? Tudo assim, excelente, de frutas, assim, imagino, tudo maravilhoso, né? E nós devemos, assim, sonhar com este dia, porque é o dia que nós vamos encontrar com o nosso noivo. A ceia que nós fazemos hoje é um treinamento para aquele grande dia onde nós encontraremos ele. Mas até lá nós precisamos nos preparar, né? Não quer dizer que a gente precisa estar preparado para estar sentado com o Senhor nas bodas do Cordeiro, né? Então ali fala de santidade, justiça e missão, né? Que são os atos, ali as vestes da noiva, que nós precisamos da santidade, estar separado das coisas do mundo que nos atrapalham de chegar até a presença de Deus. A justiça, sermos justos, justificados por Jesus. E a missão, né? O que é a missão? É a gente falar de Jesus, a gente cumprir o ID do Senhor, de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Todo crente será salvo. Nós precisamos, a gente não pode ter o Evangelho guardado só para nós. Nós vamos ser salvos, a gente vai sentar com Jesus lá na bodas do Cordeiro e pronto, só isso que importa. Não, nós precisamos trazer quantas pessoas a gente puder agarrar, né, pelo braço, vamos, né? E essa parte de missão, da gente falar de Jesus, eu vejo que a gente precisa melhorar bastante, né? Eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar, né? E precisamos pedir ao Senhor que nos dê, né, oportunidades, porque muitas vezes a gente vai trabalhar, a gente conhece tanta gente, mas falta a oportunidade de a gente poder falar, né, convidar as pessoas. Então que a gente venha aproveitar as oportunidades que o Senhor... Amém? Amém?